uma descansadinha. Então, vamos continuar a nossa aula, vamos continuar aqui. Então, nós paramos aqui nesse slide, né? Então, por que que eu coloquei isso aqui, tá, gente? Porque, assim, ó, o que que nós, como cirurgiões dentistas, nós temos que ter em mente? Que o osso é a nossa matéria-prima. É sobre o osso que nós temos a gengiva instalada, é dentro do osso que nós temos o nosso dente instalado, é sobre os ossos que nós temos a nossa pele, para quem faz a harmonização facial. Então, assim, ó, gente, nós temos que pensar que é ali dentro do osso que o nosso sangue é formado. A hematopoiese, que é a produção sanguínea, ela é feita dentro do osso. E a gente às vezes pensa que é só nos ossos longos, mas não, gente. Os ossos da face são ossos trabeculares, porém, eles também têm medula óssea. E é aqui que se formam as células sanguíneas. Por isso que é muito importante para nós, cirurgiões dentistas, entendermos a linguagem das nossas células, porque elas estão sendo formadas dentro da nossa matéria-prima. Então, é nos ossos que se formam as células sanguíneas. Os ossos trabeculares são os primeiros a apresentarem alterações quando essas já aparecem nos exames sanguíneos. Por que, gente, que eles são os primeiros? Olhem só, eu estou aqui sentada, todos os meus outros ossos estão parados. Agora, meu rosto, a minha face, eu estou falando, eu estou respirando, eu estou deglutindo. Então, é um osso de alto metabolismo, onde tem muita circulação, muita vascularização. Então, se o nosso organismo, por alguma razão, precisar de um nutriente rapidamente que tem lá depositado no nosso osso, precisar de uma proteína, se o nosso organismo precisar de um fator de crescimento que é rico no nosso osso, a nossa face vai ser a primeira a doar. A primeira. Então, vocês vão ver muitos trabalhos mostrando que a osteoporose começa aqui, pelos nossos ossos da face. Então, nós temos que pensar nisso, ok? E o que que eu devo saber para fazer uma análise direcionada para o meu interesse? Então, nós temos que saber essas coisas, que aqui teremos uma reabsorção e uma resposta antes de qualquer outro osso. E se dependendo do que está ocorrendo no meu sangue, ele já pode estar me dando sinal do que está ocorrendo no osso. Por que, gente, nós temos que pensar nisso? Porque assim, qual é a prioridade do nosso organismo? O nosso organismo, ele tem prioridades. E a prioridade é a nossa sobrevivência. E o que que é mais vital no nosso organismo? Gente, é o oxigênio. O oxigênio é a prioridade. Então, assim, ó, se o meu organismo tiver que abrir mão de qualquer outra coisa para poder fazer ali as células que conduzem o oxigênio, essa vai ser a prioridade dele. Então, sempre pensem nisso. O meu osso é a prioridade. Se eu vou fazer um tratamento, vamos pensar uma restauração. Vou fazer uma restauração. Eu preciso de uma adesividade. Eu estou precisando ali de uma dentina, de uma dentina que vai melhorar a minha adesividade. Mas será que essa é a prioridade do meu organismo? O meu paciente está com anemia, o meu paciente está com deficiências. A prioridade do osso agora não é produzir dentina. A prioridade do osso agora é mandar todo o ferro, mandar toda a parte de nutrientes lá para a minha hemoglobina para que ela carregue o oxigênio. Essa é a prioridade dele. Então, assim, ó, eu posso perder, eu vou ter ali metaloproteinases que estão degradando a minha dentina com o objetivo de mandar os nutrientes que tem ali para minhas células sanguíneas. É isso que está ocorrendo, olha só, e a gente não se dá conta. Então, assim, ó, eu vou perder uma resposta melhor do meu tratamento, porque o meu organismo não está pensando como eu. A prioridade dele é outra, não é a mesma minha. Então, nós temos que pensar em prioridades, isso é bem importante, tá? Então, o hemograma, por que que eu vou verificar? A medula óssea é um órgão encarregado da hematopoiese, a produção das nossas células sanguíneas. Isto é, a produção das hemácias, granulócitos, monócitos, linfócitos e plaquetas. A medula óssea produz diariamente mais de 100 bilhões de células sanguíneas. Olha só, gente. Então, isso tudo vai impactar no nosso trabalho aqui. A linguagem celular. Os ossos, através dos osteoblastos, secretam fatores que estimulam a produção de vasos sanguíneos, como fator de crescimento endotelial e a eritropoetina. A gente estuda muito que a eritropoiese, a eritropoetina, ela ocorre pelos rins, é verdade, tá? Mas os ossos também fazem, tá, gente? Eles também têm eritropoetina.
osteoblastos também secretam o fator estimulante de colônias de granulócitos, tá? Granulócitos são as nossas células brancas com grânulos, tá? Que é o eosinófilo, vocês vão ver isso mais adiante, o basófilo e o neutrófilo, tá? Então, também o osteoplasto vai secretar isso. Olha só, a gente pensa assim, ah, não, tem as células que produzem lá as nossas células tronco, que produzem lá, que estimula a produção óssea e a produção sanguínea. Porém, o nosso osteoblasto também estimula a produção sanguínea quando o nosso organismo tem necessidade. Isso é importante a gente ter em mente, tá? Qual é a necessidade maior do meu organismo agora? Então, se eu fizer uma cirurgia contando com uma formação óssea, eu tenho que ver que o meu organismo tem que estar bem, porque se ele estiver com deficiências, a prioridade vai ser a hematopoiese, vai ser a produção sanguínea, ok? E o osteoblasto, ao invés de ficar lá secretando osso, secretando proteínas para ir mineralizando o nosso osso, ele vai estar lá estimulando as células de defesa do meu organismo. A hematopoiese, a angiogênese e a osteogênese, portanto, são processos intimamente ligados, cada um promovendo sinergicamente o outro. E o que eu tenho que pensar, gente? Se eu tiver problema nenhum, tá? Então, vamos imaginar que eu fiz o exame de sangue e eu vi ali que tem deficiência. Eu já sei que eu tenho deficiência óssea e já sei que estou tendo problema também de vasos, problemas de angiogênese. Nós temos que ter esse conhecimento, ok? Então, vamos lá. Hemograma. Então, o hemograma, gente, ele já é completo, ok? Então, o hemograma, ele tem a série vermelha, o eritrograma, a série branca, o leucograma e aí a plaquetograma, ok? Então, o hemograma, ele valia a quantidade e a qualidade das células sanguíneas. É isso que é essa avaliação que nós fazemos. E aqui é só mostrando para vocês aqui a origem, também tem a origem dos linfócitos, da linfopoiese, mieloide e linfóide. Então, aqui, o conteúdo das hemácias, dos eritrócitos, tá, gente? O principal conteúdo da hemácia é a hemoglobina, tá? 99%, gente, das nossas hemácias é composta por hemoglobina. Porém, ela tem outras hemoproteínas aí. Então, isso é importante, tá? Por isso, a nossa hemácia, ela é vermelha, porque a hemoglobina tem átomo de ferro dentro dela que faz com que ela seja vermelha. A hemácia jovem é chamada de reticulócito. Por que isso é importante? Ninguém aqui vai se tornar especialista, tá? Mas reticulócito é hemácia quando ela é jovem, que ela tem núcleo e tem mitocôndria. Gente, por que isso é importante? Porque ela é uma hemácia grande. Quando ela amadurece, quando ela fica pronta para entrar na circulação e fazer, ela perde esse núcleo, ela perde essa mitocôndria. Então, ela fica menor. Se nós tivermos hemácias grandes, significa que a necessidade do nosso organismo é tanta que o nosso osso está lançando na circulação hemácias ainda jovens que não estão prontas para fazer todo o seu trabalho por deficiência. Então, ela está lançando, ela vai. E daí isso dá uma variação de tamanho de hemácias bastante grande. Nós vamos ter hemácias grandes, hemácias pequenas, porque nós temos hemácias ali com núcleo, que não deveria mais ter, que estão ali no meio. Então, isso aqui é importante vocês saberem, porque este é um marcador inflamatório muito significativo para nós. A hemoglobina é uma hemoproteína, proteína que contém hemo, e é uma das inúmeras hemoproteínas da hemácia, tá, gente? Por que isso é importante? Porque vocês vão ver que as nossas células de defesa também vêm ali das hemoproteínas, e elas estão aqui junto no nosso sangue. Ok? O que varia entre as hemoproteínas são os radicais que estão em volta do grupo hemo. Então, o que é o grupo hemo? O grupo hemo é isso aqui, o ferro, o nitrogênio, e em volta deles nós temos vários tipos de nutrientes, nós temos vários radicais aqui que vão fazer a característica de cada hemoproteína, que agora a gente vai olhar com vocês um pouco para vocês entenderem melhor o significado disso e entenderem um exame de sangue, um hemograma no primeiro momento. Então, aqui, as hemoproteínas, nós temos as que carregam o oxigênio, tá? Que é a hemoglobina, que essa todos nós conhecemos, né? Mas nós temos também lá no músculo a mioglobina, nós temos a neuroglobina, nós temos a citoglobina, que é mais ou menos a mioglobina, tá, gente?
que são hemoglobinas que têm o objetivo de carrear oxigênio, entregar mais oxigênio, no caso da mioglobina, no neuroglobina, para não faltar oxigênio lá no nosso cérebro. Então, ela carrega muito mais o nosso sistema nervoso central, entrega mais oxigênio e mais rápido. E nós temos as peroxidases. As peroxidases, elas não têm esse objetivo de carregar oxigênio. As peroxidases, o objetivo dela é principalmente trabalhar nas nossas defesas. Elas têm aqui armas que vão nos defender, ok? E elas estão principalmente aqui nos granulócitos, tá? Lá nas células dos leucócitos, que são os neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Os monócitos também têm algum, mas eles não têm grânulos, ok? Então, o que que todas essas hemoproteínas têm em comum? O grupo hemo, ok? Que é aquele vermelhinho lá no meio, ok? Então, as hemoperoxidases, tá? Aqui, então, já são aqui essas proteínas que não carregam oxigênios. As hemoperoxidases, nós temos a mieloperoxidase, eosinófilo peroxidase, lactoperoxidase, tireoperoxidase, prostaglandina, H-cetetase e citocromos. Milka, por que que isso aqui é importante? Por que que eu preciso saber, conhecer essas hemoperoxidases? Vocês vão ver, gente, que num paciente que tiver deficiências nutricionais ou deficiência de ferro, eles vão ter deficiência de hemoperoxidases, porque a prioridade do organismo vai ser carregar o oxigênio. Então, o que acontece? Se ele tem deficiência de hemoperoxidases, eu vou ter uma série de consequências lá no meu trabalho. E é isso que a gente vai olhar agora, tá? As hemoperoxidases não têm o objetivo de carregar o oxigênio, mas de produzir substâncias que atacam os agressores do nosso organismo. Tá? Então, aqui são os que carregam, né, as hemoperoxidases, ok? Então, as hemoperoxidases elas geram espécies reativas de oxigênio. Gente, tá, mas isso aí não é ruim, Milka? É ruim se for demais, se nós não tivermos o que vai remover depois. Mas as espécies reativas de oxigênio são os que atacam os nossos agressores. É o que ataca as nossas bactérias, os vírus, o que produz doença. Então, a mieloperoxidase, que ela está principalmente nos neutrófilos, tá, gente? Ela funciona na defesa imunológica. Ela tem uma hemoproteína que produz hipoclorito para que ele elimine as bactérias. Então, assim, ó, as mieloperoxidases, em geral, elas têm o peróxido de hidrogênio, tá? Que é um dos que produzem ali as espécies reativas de oxigênio. E, no caso, o peróxido de hidrogênio encontra o cloro lá dentro da nossa circulação e forma o hipoclorito que vai eliminar as bactérias. Hipoclorito, aquele que vocês usam para desinfectar canal, que se usa no banheiro para matar bactérias. É isso que o nosso neutrófilo, uma das armas que o nosso neutrófilo usa para eliminar as bactérias. Tá? E isso vem lá das nossas hemoperoxidases. Os eosinófilos, vocês vão ver que eles aumentam principalmente quando nós tivermos metais tóxicos no nosso organismo, quando nós tivermos parasitas ali no nosso organismo, ou até intoxicações por medicamentos, quando tiver muita toxina dentro do nosso organismo. Então, ele também vai liberar substâncias oxidativas, ele ataca os parasitas e tenta eliminar essas alergias que tem dentro do nosso organismo, tá? As lactoperoxidases, elas atuam nas mucosas e produzem importantes bactericidas, o hipoticianito, o hipobronito e o hipoiodito. Gente, assim, as lactoperoxidases são umas que são produzidas lá pelas nossas metaloproteinases. As metaloproteinases, elas ativam as lactoperoxidases. E isso não ocorre por acaso. Então, assim, metaloproteinase é um saco, porque atrapalha o meu trabalho. Cara, o que que é mais prioritário? É a tua vida ou tu manter o dente? O organismo vai escolher a tua vida. Então, assim, ó, se nós não nos dermos conta disso, o nosso trabalho vai ser em vão. Então, nós temos que pensar, se o nosso paciente estiver ali com as suas defesas
baixas, e se eu puder contribuir para isso, para que eu não tenha essas metaloproteinases ativadas, para que eu tenha melhor adesividade no meu trabalho, para que eu tenha menos reabsorção óssea durante os meus procedimentos ortodônticos, ou para que eu tenha melhores respostas pós o meu tratamento endodôntico, até na adesividade lá, tudo, gente, contribui para uma resposta melhor dos nossos trabalhos, ok? Aqui a tiroperoxidase. Bom, gente, isso aqui é importantíssimo, tá? A tiroperoxidase, ela vai atuar lá na síntese dos hormônios tiroidianos. Ou seja, vocês não vão ter T3 e T4 se vocês não tiverem tiroperoxidase, porque ela vai atuar lá na tirosina, que é produzida lá pela nossa tireoide, e daí ela vai captar o iodo para poder fazer o T4 e o T3. Então, se nós não tivermos tiroperoxidase suficiente, e isso ocorre aonde? Pode ser uma deficiência do ferro, pode ser uma deficiência daqueles nutrientes que estão em volta. Então, o meu paciente vai ter um hipotireoidismo por deficiência de tiroperoxidase. E é muito comum, e em geral, quando a gente trata um, a gente tem que tratar o outro, porque um depende do outro, ok? As prostaglandinas também, um dos nossos principais fatores inflamatórios para combate, né, para ajudar na luta contra as infecções. Então, é um importante mediador de vários processos fisiológicos patológicos. E ainda temos os citocromas, gente. Esses citocromas, eles atuam nas nossas membranas, não só na membrana celular, mas também nas membranas das nossas mitocôndrias. Lembra lá dos citocromos dentro da membrana celular, onde tinha lá as trocas de elétrons? Eu vou aqui, ó, aqui o sistema de transporte de elétron. Lembra? Isso aqui é lá na membrana da mitocôndria. Então, eu tenho aqui o sistema de transporte de elétrons. E aqui ele é dependente de ferro, e ele é dependente para formar esses citocromos aqui, para que vocês produzam ATP. Então, assim, nós não temos nem energia se nós tivermos essa deficiência de ferro. Só que se vocês esperarem a hemoglobina estar baixa lá no exame de sangue, vocês já estão tendo deficiência dessas hemoperoxidases, desses citocromos aqui na mitocôndria de vocês. E daí vocês já vão ter um paciente que já está tendo deficiência lá na formação do DNA, que já está sentindo deficiência de energia, tudo porque ele já tem uma deficiência. Então, vocês vão aprender aqui que, através do exame de ferritina e saturação de transferrina, vocês já vão ter se existe uma deficiência de ferro ou não, muito antes de ela estar ocorrendo lá na hemoglobina. Por quê? Porque é aqui que é uma reserva do ferro. Então, assim, se o meu organismo já está usando o que tem na reserva, é porque aqui já está faltando. Então, já está faltando ferro nessa base aqui, para depois chegar lá na hemoglobina, que é aquele vital. Então, assim, primeiro nós vamos ter falta na base, depois nós vamos ter no que é vital, entenderam? Então, assim, o oxigênio é vital, vai ser a última coisa que vai faltar ferro. A última. Então, se já chegou lá, é porque a coisa por aqui anda muito feia, ok? Então, tem vários nutrientes que estão envolvidos, tá, gente? A B3, a vitamina B12, o ferro, o enxofre, coenzima Q10, o hemo, o cobre, e isso aqui tudo é interessante vocês virem isso, por quê? Porque isso vocês vão poder suplementar. Caso o paciente de vocês esteja com deficiência e vocês tenham uma urgência, vocês podem fazer isso por via injetável. Já podem resolver isso para o paciente de vocês, prévio ao tratamento de vocês, ou até simultâneo, para que o organismo do paciente de vocês possa se dedicar à cicatrização do trabalho e ter uma melhor resposta, porque vocês estão dando para o organismo o que ele precisava, ok? Em cada complexo temos hemotipo A no 4 aqui, né? No complexo 4. No 3 temos hemotipo B e C. No 2, aqui, gente, o pessoal que fez o curso, a gente deu isso com bastante detalhes, tá? Aqui o objetivo é vocês entenderem, para poder entender depois o curso de injetáveis. Então, assim, ó, aqui se a ferritina deu baixa, vocês vão ter problema aqui no complexo e vão ter problemas de energia. Então, até para uma cicatrização, um pós-operatório vai ser muito mais complexo
complexo se vocês não tiverem da onde o paciente tirar a energia para poder ter um pós-operatório melhor. Então, é um tratamento endodôntico que vai ficar com mais dores, que pode ter dor durante o processo, é uma restauração que pode ter problemas de adesividade, é uma ortodontia que pode ter uma reabsorção exacerbada, ok? Então, na diminuição de hemo, nós teremos liberação de oxidantes e danos à mitocôndria. Dessa forma, a diminuição da síntese do hemo causa dano mitocondrial e dano ao DNA das nossas células antes de haver anemia, ok? Então, nós não podemos esperar para anemia, nós temos que pedir para o nosso paciente a ferritina e a saturação de transferrina para a gente ver isso aqui. Portanto, a anemia é um indicador tardio de falta do grupo hemo e não de falta de ferro, tá, gente? Então, isso é importante você saber, tá? Que não é só o ferro, tá? A anemia já foi lá adiante. Então, os problemas relacionados à imunidade que nós temos. Então, aquilo que nós falamos, se eu estou tendo uma cárie, se eu cheguei a ponto de fazer um tratamento endodôntico, né? Se eu estou ali com tratamento periodontal, uma perda óssea significativa, se eu tenho que fazer uma extração, se eu tenho que fazer uma cirurgia, se eu tenho que fazer um implante, gente, esse meu paciente tem problemas de imunidade. Então, eu tenho que, juntamente com o meu trabalho, fazer isso. Se não sou eu que vou fazer, eu tenho que indicar para alguém que faça. Mas eu não vou ter as respostas adequadas e não vou resolver o problema do meu paciente se eu não tiver isso aqui em mente. Ok? Isso é muito importante. E por isso que vocês estão tendo esses cursos de suplementação, porque é muito importante a gente saber, lógico, nós vamos ter agora os injetáveis, tá? Que isso vai contribuir muito com o resultado dos nossos trabalhos. Lógico que temos que continuar fazendo o nosso trabalho. Ok? Então, aqui é aquilo que eu falei para vocês, a prevalência, tá? Então, por que que eu ressaltei aqui? Porque, principalmente, nós temos que nos dar conta, o pessoal do implante, principalmente, da questão dos idosos, tá, gente? É muito importante, quando eles chegam a esse ponto de perdas, de nós termos a consciência de que a grande maioria deles tá com anemia. E uma outra coisa que é importantíssimo, tá? Nós fazermos o diagnóstico diferencial, pois esse dado pode mudar o tratamento e favorecer o melhor prognóstico para o nosso paciente. Esse aqui é um trabalho que eu coloquei para vocês, desculpa, um trabalho que eu coloquei para vocês sobre o omeprazol. Na verdade, sobre os prazóis, porque o que que acontece? A maioria dos idosos já toma muito medicamento. E por essa razão, os próprios médicos já dão para ele algum inibidor de bomba de prótons. Por quê? Porque esses medicamentos acabam provocando danos aí no próprio ácido clorídrico, atrapalha, então começa a ter volta, né? Começam a ter azias, refluxo, e daí o que acontece é que o nosso paciente fica com dores. Então, eles já dão junto o omeprazol, qualquer prazol, qualquer inibidor de bomba de próton. O que que nós temos que pensar como dentista? Em primeiro lugar, nós temos inibidor de bomba de, nós temos as bombas de prótons, não só no estômago, nós também temos no osso. E é lá no osso que as bombas de prótons vão estimular a osteoclastogênese. Porém, elas também estimulam a formação de osteoblastos. Então, o que acontece? No momento que eu estou inibindo a bomba de próton aqui no meu estômago, eu estou inibindo a bomba de próton lá no meu osso. Ou seja, a minha remodelação óssea já está prejudicada. Ok? Então, nós temos que pensar nisso. A segunda coisa é que esses achados sugerem, olha só, que os inibidores de bomba de próton têm sido uma causa subreconhecida de anemia por deficiência de ferro. Por quê, gente? Porque a acidez no estômago é fundamental para que ocorra a absorção dos nutrientes. As proteínas, o ferro, o cálcio, todos eles são absorvidos num ambiente lá do nosso intestino, num pH em torno de 5,5. O que ocorre é que se o meu estômago já não tiver com pH ácido suficiente, ele já nem quebra os alimentos de forma suficiente. E quando chega no nosso intestino, além de eles não estarem bem digeridos, eles ainda têm um pH insuficiente para a sua absorção. Então, esses pacientes, eles vão ter anemia.
tá? Então, ele tem sido uma causa subreconhecida de anemia por deficiência de ferro e precisam ser considerados em pacientes que estão tomando um inibidor de bomba de prótons. A deficiência de ferro, ela é corrigida com administração intravenosa, tá? Substituição de ferro, pois via oral ela não vai ser absorvida. Tá? Então, isso é importante você saber. O paciente de vocês toma inibidor de bomba de próton. Vocês precisam fazer um procedimento com urgência, precisam fazer. Então, é um dos casos mais indicados de fazer uma suplementação injetável, porque esse paciente ele vai ter lá uma deficiência de ferro, vocês vão precisar desses nutrientes, vocês vão precisar do ferro para vocês terem uma cicatrização boa, e não só a cicatrização, mas depois toda uma resposta com durabilidade. Então, vocês têm que pensar nessa suplementação. Ok, gente? E até em tentar resolver esse problema do paciente de vocês ou indicar para alguém que resolva esse problema, certo? Então, a deficiência de ferro, ela pode ser por várias razões, tá, gente? No caso de mulheres com ciclo, a menstruação é uma das principais causas de deficiência, tá? E daí, o que que vocês têm que pensar? Que quando ocorre a menstruação, ela não perde no sangue ali só o ferro, ela vai perder o sangue por inteiro. Então, ela vai perder tudo o que compõe os nossos sangue. Então, a gente tem que recolocar todos os suplementos ali, tá? Não adianta só a gente colocar ali só o ferro. Então, isso é bem importante vocês terem em mente, tá? Uma paciente que tem uma menstruação, um fluxo menstrual muito intenso e ela tem ali uma hemoglobina baixa, uma ferritina baixa, aquilo está ocorrendo com todos os elementos que compõem a nosso hemo, tá? As nossas hemoproteínas. Então, nós temos que suplementar todo o contexto, tá? Então, demanda elevada de hematopoiese é outra causa de deficiência, tá? No caso de gestação ou lactação, tá? Estirão de crescimento, tratamento com eritropoetina, tá? Estirão de crescimento, nós temos que pensar aí nos ortodontistas, né? Por isso é tão comum ali as anemias nessa fase, tá? E a cada menstruação, há a perda de 20 a 40 miligramas de ferro, com uma perda em média de 40 a 80 ml de sangue. Durante a gestação, o consumo de ferro é em torno de 600 a 900 miligramas dia, tá, gente? Então, assim, o que que eu vou dar? Ah, eu posso dar tudo? Gente, aqui, ó, é uma das diferenças quando vocês vão fazer suplementação oral e quando vocês vão fazer suplementação injetável. Porque quando vocês vão fazer suplementação oral, vocês têm que pensar ali no intestino de vocês têm que pensar assim, ó, por exemplo, ferro e zinco. Eles têm mais ou menos os mesmos receptores ali no intestino para ter uma absorção. Então, não é legal eu dar os dois ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer ou um ou outro. Se eu vou dar injetável, eu já não tenho esse tipo de preocupação. Nos injetáveis, eu já estou colocando direto no sangue. Então, são visões diferentes que nós temos que ter. Então, isso aqui é para uma suplementação oral. Na suplementação oral, eu tenho que combinar melhor que um concorre com o outro, principalmente na absorção intestinal. Ok? Então, daí eu vou fazer primeiro um grupo, daí, já foi suficiente, já tá legal, a ferritina, já tá ótimo. Ah, não, ainda não tá suficiente, eu vou para outro grupo com outra forma de suplementação. Isso aí é muito legal, a gente dá para vocês com detalhes lá no curso aqui, como é um curso para injetável, tá? O importante é a gente saber que, assim, ó, nós vamos precisar de vários nutrientes, não só do ferro, ok? O status do ferro. Como que eu vejo como é que está o ferro no meu organismo? É na hemoglobina? Não, vocês já viram que a hemoglobina ela vai me dar um status tardio do ferro, né? Já tem que estar faltando e muita gente antes para chegar lá, porque ela é vital. Então, assim, ó, como é que eu vou saber? O ferro armazenado. O meu corpo, como o ferro é muito, muito, muito importante, ele tem uma proteína chamada ferritina, que é uma proteína que armazena ferro lá dentro da nossa célula, gente. Toda célula tem lá a ferritina lá dentro armazenando ferro para quando ela precisar. Então, quando o meu corpo está inflamado, ele aumenta já essa quantidade de ferritina, porque sabe, eu vou precisar lutar, eu vou precisar ter armas, eu vou precisar ter mais ferro. Então, ele já aumentou para fazer. Então, isso
é uma coisa que a gente tem que levar em conta. Então, o que que mede o armazenamento do ferro no meu organismo é a ferritina, que é o local onde ele é armazenado. Mas dentro da ferritina, eu tenho que ter o ferro. Quanto de ferro eu tenho lá dentro? O que vai me dar este valor é a transferrina, a saturação da transferrina. Quanto eu tenho de ferro lá dentro da minha ferritina, ok? Então, o que que é legal a gente ter? A ferritina e a saturação de transferrina, para eu ter bem certo o que que eu estou precisando de ferro ou não. E o ferro funcional, o ferro que tá, eu vou ver lá na hemoglobina, eu já vejo no hematócrito e também eu vejo aqui no VCM, HCM, e a gente vai estudar isso com um pouquinho de detalhes, tá? Mas a hemoglobina e o hematócrito, gente, elas são bem importantes também para me mostrar essa questão do ferro e dos outros nutrientes. Só que já está acontecendo há mais tempo. Por isso que o ideal é eu pedir antes a ferritina e a saturação de transferrina, ok? Então, assim, na deficiência de ferro, na depressão de ferro, eu tenho uma saturação de transferrina e hemoglobina normais, mas a ferritina já baixou. É a primeira coisa que vai baixar. Ele está precisando de ferro, ele começou a ir lá buscar, a minha ferritina já começou a baixar, tá? Anterior à anemia, deficiência de ferro por eritropoese, por exemplo, começou a faltar, eu tenho uma ferritina baixa, eu tenho uma transferrina baixa e a minha hemoglobina ainda está normal. Aquilo que eu falei para vocês, vai ser a última coisa que vai baixar. Ele começa primeiro a tirar lá dos depósitos, tá? Agora, na anemia por deficiência de ferro, eu já vou ter todos baixos. Tá? Eu já vou ter hemoglobina baixa, já vou ter a ferritina baixa e a saturação de transferrina baixa. Tá, então assim, ó, vocês têm que imaginar diversas situações. Ah, minha ferritina tá baixa, mas a saturação de transferrina ainda tá boa, coisa. Eu vou dar ferro? Já pode começar a dar. Já pode começar a dar, por quê? Porque tá faltando. Agora, se eu tenho... Se eu tenho a saturação de transferrina baixa e a ferritina baixa, mas a hemoglobina tá boa, pode dar. Mas se eu tenho uma ferritina alta e eu tenho uma hemoglobina baixa, pode acontecer. O que que vocês vão entender disso? Lembra que eu falei que quando o organismo está inflamado, ele vai aumentar o depósito. Então, assim, ó, se ela tiver alta, acima de 100, a gente vai falar um pouco sobre isso, eu ainda não vou dar ferro, porque mesmo vocês dando ferro, ele vai inflamar, ele vai oxidar. Daí eu tenho primeiro desinflamar o meu paciente, para depois eu entrar com ferro. E daí lá o Renan vai ensinar para vocês processo de desinflamação, como a gente vai agir nesse processo, desoxidar também, porque tá tudo, esse ferro tá oxidado lá dentro. Então eu tenho que desoxidar esse ferro para depois eu poder entrar com ferro. Então, cada coisa tem seu momento, a gente vai ver um pouquinho melhor, mas o Renan vai explicar isso aí um pouquinho melhor para vocês lá. Então, assim, ó, se nós aguardarmos a anemia pela hemoglobina e hematócrito, nós estaremos aguardando muito tempo a falta de ferro, além de não serem específicos de ferro e envolverem outros nutrientes, tá? Vocês vão ver que a gente pode ter uma hemoglobina baixa, por exemplo, por falta de vitamina B, B12, complexo B. Então, às vezes, ela não é específica só do ferro, não. Então, é interessante a gente ter todo o contexto, ok? Então, a ordem prioridades, aquilo que a gente falei, né? A ferritina vai ser a primeira que cai, porque a hemoglobina carrega oxigênio. Essa é a prioridade do meu organismo. Depois vai cair a saturação de transferrina. Depois vai cair a hemoglobina e o hematócrito, tá? Em geral, eles caem juntos, tá, gente? Depois o VCM e o HCM. As últimas coisas a se alterarem serão as proteínas de sobrevivência. Primeiro são os depósitos. E isso é muito lógico, né, gente? Ninguém põe na poupança o que não precisa, certo? Então, gente, agora a gente vai dar um stopzinho de novo e daí, deixa eu só, vamos dar um stop. Então, gente, nós vamos dar agora um stop e depois nós vamos continuar para ver essas nossas prioridades.